Olá, graças e paz, meus amados irmãos e a todos que vão ouvir essa mensagem. Que a paz do Senhor repouse sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre, em o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, se atente nessa palavra que eu estarei trazendo para vocês. Estou me deparando em alguns posts nas redes sociais, pessoas que estão dizendo a seguinte frase: sua missão não é fazer todos gostarem de você. Jesus disse que você é sal e não açúcar. Essa frase, se você parar para pensar, ela está querendo dizer que nem todos vão gostar de você e que você também não deve gostar de todos. Mas o que Jesus quis dizer no capítulo 5, no versículo 13 de Mateus, é uma palavra completamente diferente. Lógico que se você for analisar essa frase que acabei de ler, você vai dizer, não tem nada a ver, mas tem. Devemos tomar cuidado com certas palavras que falamos e curtimos, pois essa frase está tendo muita visualização e curtida. Devemos tomar cuidado para que nós não venhamos cometer uma heresia ou fazer algo que não agrada ao Senhor. Quando o Senhor Jesus fala essa palavra que nós vamos ler no capítulo 5, a partir do versículo 13, ela não é uma parábola. O Senhor está falando diretamente ao povo a seguinte mensagem: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. O que o Senhor Jesus quis dizer? Que nós devemos ser sal. Sal na medida correta. Quando você vai fazer uma comida, você não coloca muito sal para salgá-la e ninguém vai querer comê-la e você vai ter que jogá-la fora. Ou você não põe pouco sal para que ela venha ficar insonsa. O sal, ele serve para restaurar e equilibrar o sabor da comida. Nós que servimos ao Senhor devemos ser esse sal restaurador, um sal de equilíbrio. Lógico que essa frase as pessoas estão dizendo por aí que nós somos sal e não açúcar. Açúcar é algo que muitos gostam. O açúcar é algo que as pessoas no seu dia a dia consomem bastante. Mas se você parar para pensar, o sal é algo que você todos os dias consome muito mais do que o açúcar. O sal, ele traz vigor, ele traz sabor e estrutura. E nós, que conhecemos a palavra de Deus, devemos ter esse equilíbrio. Porque se você for alguma pessoa muito ruim, chata, difícil de se lidar, você vai ser uma pessoa que vai ser rejeitada, as pessoas não vão se sentir bem com a sua presença. Mas quando você é uma pessoa equilibrada, que tem o sal na medida correta, quando você não está no lugar, as pessoas notam e sentem a sua falta. Mas quando você é uma pessoa ruim, que não tem o sal na medida certa, o equilíbrio na quantidade certa, as pessoas, quando você não está no lugar, elas falam o seguinte: graças a Deus que essa pessoa não apareceu aqui hoje. Quando Jesus fala a respeito dessa palavra, ele está dizendo que nós devemos ser o tempero correto, algo que as pessoas venham gostar, algo que as pessoas venham se sentir bem. Não devemos cobrar demais das pessoas e querer com que elas venham a fazer algo a mais do que elas podem da sua capacidade. Devemos sim pedir para que as pessoas, não só elas, mas que todos nós nos melhoramos dia após dia. E isso faz com que nós venhamos ser o sal da terra, algo que as pessoas venham valorizar e não descartar, não jogar fora, para que não venha ser pisado pelos homens. Tome cuidado ao ler essa frase que eu falei para vocês no começo do vídeo. Lógico que muitas pessoas não vão gostar de nós como não gostavam do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus,
Em todo o seu ministério, ele foi esse sal de equilíbrio, de não questionar, de não apontar o dedo, de não julgar as pessoas como muitos de nós fazemos. Jesus, até no final, na morte de cruz, aonde ele sofreu com o pecado de toda a humanidade, ele teve equilíbrio. Ele não blasfemou, ele não questionou, ele não julgou e ele não apontou o dedo. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu-se por um momento sozinho, porque Deus é santo e a santidade de Deus não iria estar do lado do seu filho devido ao pecado que ele absolveu de toda a humanidade. Mas quando Jesus morreu na cruz, antes de morrer, ele disse: está pago, está consumado. Jesus cumpriu o seu papel, ressuscitou e ainda permaneceu cerca de 40 dias aqui na terra, ensinando, pregando e anunciando a palavra do Senhor, o evangelho das boas novas, e preparando seus discípulos que vieram a ser seus apóstolos para o ministério. João chegou um momento que ele era um homem que não tinha o sal na quantidade certa. Ele era um homem agressivo, ignorante. Mas Jesus disse: quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Foi um homem que se converteu, que pregou e no único dia batizou mais de 3.000 pessoas. Então, esse sal é o sal que corrige, que exorta, que ensina e que traz a disciplina. Lógico, o Senhor Jesus, nem todos gostavam dele, da sua presença, mas ele morreu em uma cruz para nos salvar e ele continua amando a todos, pois ele disse, quando estava sendo ali crucificado, antes de morrer: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Olha o amor do Senhor Jesus. Se ele não tivesse sal na medida correta, o que ele tem, ele passou para nós e para os seus discípulos. E estou aqui falando para vocês, se ele não tivesse o sal na medida correta, ele teria amaldiçoado, blasfemado e falado contra todo aquele povo que estava julgando, apontando o dedo, dando murros e pontapé nele, dando vinagre e fel para que ele viesse a beber, e ainda o machucando, o humilhando e ainda falando muitas coisas ruins do Senhor Jesus. Mas Jesus pediu para que Deus viesse a perdoar. Meus irmãos, tome cuidado com algumas palavras que estão sendo ditas por aí. Eu não estou aqui querendo fazer com que vocês não venham ler e analisar. Devemos sim ler as coisas, mas devemos tomar cuidado com o que curtimos e com o que nos alimentamos. Essa palavra, eu não considero ela uma palavra correta. Como eu acabei de falar, nós não somos açúcar mesmo, nós somos o sal da terra, que restaura o sabor, que restaura as pessoas e que faz a diferença aonde nós chegamos. E eu creio que o Senhor tocou no meu coração para trazer essa palavra para vocês, porque o Senhor quer que vocês andem no caminho correto, no discernimento e na orientação, como o Senhor Jesus vai falar aqui no capítulo 5, a partir do versículo 14 de Mateus. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que veja as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Não tem como você pegar uma cidade grande e colocá-la em cima de uma montanha e que essa cidade não venha a ser notada. Quando você acende uma vela, ou uma lamparina, ou uma lâmpada, você não vai escondê-la debaixo de algo. Você quer que ela seja vista, que ela venha a ser algo notório por todas as pessoas. E nós, os nossos olhos aqui, como o Senhor Jesus disse, nós devemos ser algo que venha ter luz, que nós venha ser pessoas do bem, pois nós somos a luz do mundo. Os nossos olhos estão enxergando tudo no nosso alcance. Sabemos distinguir o que é bom, o que é ruim. Então, meus irmãos, espero que essa palavra
possa te trazer um discernimento, para que vocês tomem cuidado com algumas coisas que você escute, ouve e comenta e compartilha por aí. Que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Se inscreva no canal, compartilhe a mensagem, deixe o seu joinha e ative o sininho das notificações para vocês receber as mensagens diárias. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e lembre-se, pois basta ter fé. Amém?